Meus irmãos, o texto que nós lemos vem literalmente de encontro com um dos pecados que cresce de forma mais rápida, natural e silenciosa dentro de um coração pecador. Esse pecado é o orgulho. Um pecado que não é tão facilmente visto, pois a maioria, principalmente nós que reconhecemos a sua feiura, buscamos desesperadamente encobri-lo debaixo de máscaras e máscaras e envolvê-lo com tantas camadas de vestes de aparente humildade, de aparente piedade, que até mesmo os olhos humanos mais atentos não seriam capazes de detectar a sua presença pecaminosa. Esse pecado, ele é sutil. Se fosse possível, de alguma forma, detectar todos os rastros terríveis do orgulho, se tivéssemos óculos que nos fizessem ver as digitais desse pecado, ficaríamos horrorizados, assustados, em como ele está presente em todos os lugares, e nem mesmo as ações mais caridosas e abnegadas dos homens estão imunes a ele. E ficaríamos certamente mais surpresos ao olharmos para as nossas mãos, para aquilo que fazemos, e descobrirmos que ali estão muitas vezes as digitais do orgulho, em lugares que nós nem imaginávamos. A natureza desse pecado assustava tanto o grande pregador Charles Spurgeon, que ele descreve o orgulho da seguinte forma: o orgulho é um pecado dificílimo, pois se morto revive, se enterrado explode o túmulo. Ninguém tem mais orgulho do que aqueles que sonham que não tem nenhum. O orgulho imita a humildade muito bem. E então a humildade se mostra ser o mais verdadeiro orgulho. O orgulho é um pecado com 1000 vidas. Parece impossível matá-lo. Floresce naquilo que deveria ser o seu próprio veneno. Assim acaba se glorificando naquilo que deveria ser a sua própria vergonha. É um pecado com 1000 formas. Por perpétua mudança, escapa da captura. Ele é como vapor diante de você. Escapa só para aparecer em outro lugar e zombar da sua busca infrutífera. Assim, meus irmãos, é o orgulho. E nós não podemos esquecer dele. Não podemos menosprezá-lo. Segundo o texto que lemos, ele enfraquece profundamente a nossa união, profundamente o nosso trabalho. Não nos esqueçamos, meus irmãos, da terrível capacidade pecaminosa do nosso coração de produzir orgulho. Porque se ele engana e floresce em terreno daqueles que são mais vigilantes, se ele foi capaz de crescer e florescer até mesmo no jardim do Éden, quanto mais se nós estivermos distraídos nesse mundo caído. Por isso, ouça atentamente as palavras de Paulo, pois elas são uma instrução preciosa, um pesticida para essa praga do orgulho. Uma praga que também se alojou e prejudicou grandemente a igreja que Paulo havia plantado em Filipos. Essa praga colocava a risco aquele ministério tão frutífero e crescente que Paulo havia iniciado em sua segunda viagem missionária. Uma prova clara desse orgulho nós encontramos lá no capítulo 4 de Filipenses. Versículo 2 é dito que: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Esse verso aponta para uma das manifestações mais visíveis do orgulho na igreja, que são os conflitos, as brigas. Quando um crente vira as costas para o outro, ali está o jardim úmido, onde o orgulho ama se desenvolver e criar raízes. E isso estava acontecendo com Evódia e com Sintique. 2 irmãs, companheiras e cooperadoras indispensáveis de Paulo estavam brigando e entrando em conflito. E, ao que tudo indica, nada estava sendo tomado, nenhuma providência estava sendo tomada para detetizar a igreja daquele orgulho, daquela praga. Portanto, parecia que ninguém tinha interesse de acabar com o orgulho. Ninguém percebia o perigo corrosivo que era o orgulho. Entretanto, meus irmãos, o caso dessa igreja ainda parece mais difícil, porque o orgulho fragilizava a igreja de Filipos diante dos problemas externos, diante da perseguição que ela enfrentava.
então tornava tudo aquilo muito doloroso, muito duro. Os irmãos percebem como a situação dessa igreja é difícil e ameaçadora? Então, diante de tal cena, mesmo preso em Roma, Paulo, depois de receber de Epafrodito a notícia de que o seu amado campo estava sendo tomado pela praga do orgulho, ele então escreve por esse e outros motivos essa carta tão alegre, mas que também é tão pastoral, tão edificante. De forma muito pessoal, Paulo, esse grande semeador do Evangelho, abre o seu coração à sua igreja mais amada e exorta para que ela permaneça firme, vivendo o Evangelho, de modo digno do Evangelho de Cristo, de forma santa, unida, lutando pela fé evangélica. É exatamente isso que Paulo falou nos versículos anteriores aos nossos, do versículo 27 até o versículo 29, ele fala isso. E aí então agora, na sequência, ele mostra que uma implicação natural daquele que deseja viver de modo digno do Evangelho é viver de forma unida e de forma humilde. Sendo assim, meus irmãos, prestemos atenção nas palavras de Paulo. Paulo está mostrando que o segredo, a chave para todo crente viver firme a luta do Evangelho, não é pegar numa espada, mas é tomar a cruz. É viver para Cristo, tomar a sua dor, a sua vergonha, a sua perseguição e morrer para si mesmos, abandonar o orgulho briguento e abraçar com todo vigor o exemplo humilde do próprio Senhor Jesus Cristo, para que dessa forma a igreja permaneça unida, todos juntos venham a lutar pela fé evangélica. E isso significa que a humildade é essencial para cultivarmos união firme uns com os outros. Então, meus irmãos, Paulo agora ele nos mostra o seu apelo por humildade na unidade, por humildade na unidade. Meus irmãos, depois de encararmos a situação lamentável como estava a igreja de Filipos, podemos olhar para o nosso texto e notar no seu início, desde o seu início até o fim, como Paulo é cuidadoso com as suas ovelhas. Ele é muito cuidadoso. Ele, no versículo 30 do capítulo 1, ele se identificou com esses irmãos. Ele disse: pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. O pastor que está relacionado com as ovelhas. Aqueles que são companheiros da mesma trincheira da batalha. Essa é a força que carrega esse apelo. Um apelo que percorre 1.280 quilômetros e incrivelmente chega com a mesma ternura e compaixão, como se Paulo estivesse olhando nos olhos dos filipenses. Assim, Paulo, com grande ternura e compaixão, revela sua angustiante preocupação com seus irmãos. E ele começa a demonstrar esse sentimento, através de 4 expressões que formam o conteúdo desse primeiro versículo. Todas essas 4 primeiras frases revelam o zelo que Paulo tem ao falar. Ele escolhe uma forma milimétrica para carregar o seu sentimento e levá-lo até a sua igreja. Meus irmãos, os conflitos são resolvidos dessa forma, com ternura, compaixão e empatia. Porque essas são as características indispensáveis de um verdadeiro pacificador. Pois se quisermos detetizar o orgulho, não podemos pulverizar mais orgulho, mas abundante e sincero amor. Imaginem, meus irmãos, se Paulo chegasse em Evódia e dissesse: olha, Evódia, você deve voltar a conversar com Sintique, porque senão você vai se ver comigo. E aí então ele vai à casa de Sintique e dissesse a ela: olha, Sintique, acabei de dizer a Evódia que vocês devem se ajeitar, porque senão vocês se darão muito mal. Não é assim que se trata. É certo que Paulo escolhe essa forma amorosa, porque ele sabe da importância do amor, inclusive ao se expressar. E sabe por quê? Porque o problema era o orgulho, e o orgulho é tratado a nível de coração. Por isso precisamos do amor cristão, porque só ele é capaz de desarmar um coração orgulhoso. Um amor que deve revestir, inclusive, a nossa forma de nos expressarmos. Portanto, precisamos chegar e dizer: rogo a Evódia,
rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Então, dessa forma amorosa, Paulo vem e apela para a experiência cristã daqueles irmãos filipenses, para os sentimentos e afetos que devem estar caracterizados no coração de cada crente. Nossa tradução não deixa isso tão claro, mas Paulo, ele não está negando aqui ou duvidando quando ele diz CA. Pode parecer isso, mas ele não está falando isso. Na verdade, ele está afirmando, ele está dizendo assim: vocês filipenses sabem muito bem do conforto que vocês receberam de Cristo. Vocês encontraram consolo no sofrimento através do amor de Deus. Vocês experimentaram a comunhão do Espírito Santo. Vocês experimentaram as ternas misericórdias de Deus. Diante de todas essas razões, diante de todos esses benefícios, vocês precisam dar ouvidos ao meu apelo. Vocês precisam ouvir as minhas exortações. Notem que curioso, Paulo, nesse versículo 1, ele está ecoando em paralelo a grande bênção apostólica que nós estamos tão familiarizados. Olhem para o versículo 1. Enquanto eu leio agora 2 Coríntios 13:13. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, olhem a estrutura, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Essas semelhanças não são coincidências. Não são. Diante de tudo que o Deus triuno fez, Pai, Filho e Espírito Santo, diante de toda a graça que recebemos, não é possível que os nossos ouvidos se fechem a tal apelo por humildade e por unidade. E sabe por que nós devemos lutar por humildade? Porque nós fomos alvos da graça de Deus. Essa é a razão para a humildade. Meus irmãos, nós, miseráveis pecadores, fomos alcançados, fomos alvos da maravilhosa graça de Deus. Essa verdade deve esmagar todo o orgulho do nosso coração. Tal como disse um famoso teólogo chamado J.I. Packer, ele diz: o orgulho nos sopra como balões, mas a graça perfura a nossa presunção e deixa que o ar quente e o orgulho saia do nosso sistema. O resultado, um resultado muito salutar, é que nós encolhemos, e encolhemos, e encolhemos, e aí acabamos vendo que somos menos agradáveis, menos capazes, menos sábios, menos bons, menos fortes, menos comprometidos. Nesse momento, meus irmãos, todo crente quer voltar para casa e dizer: Pai, eu e meus irmãos precisamos de Jesus. Pai, eu preciso dos meus irmãos e eles precisam de mim. E isso é união. Isso que eu gostaria de tratar agora com os irmãos. Versículo 2. Nosso texto finalmente apresenta aquela palavra que é é a característica mais forte da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Ela que interliga toda essa carta, todos esses capítulos, que é alegria. Os filipenses, segundo Paulo, são sua alegria e coroa. Ele diz isso lá no capítulo 4, versículo 1. Entretanto, agora, no nosso texto, vemos que os filipenses também roubaram parte da alegria de Paulo, por causa do orgulho deles. Por isso, Paulo pede para que o seu copo, que estava meio cheio, seja completado. Pede para que eles obedeçam às suas palavras, e essa obediência lhe completaria a alegria. Vemos então que a alegria de Paulo é puramente altruísta. Ele pensava somente no bem da sua igreja, na união, na humildade. Dessa forma, podemos ver que a primeira exortação à unidade acontece através de 4, notem, versículo 2 é composto por 4 expressões, as seguintes: penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Essas 4 cláusulas, elas estão falando sobre a mesma coisa.
estão falando sobre a unidade espiritual, a unidade que temos como corpo de Cristo. Ela está dizendo que nós temos uma harmonia na mentalidade, na disposição, no amor e propósito. E isso definitivamente não significa que nós não tenhamos, às vezes, algumas divergências em alguns determinados assuntos. Tenhamos opiniões diferentes. Não é isso que o texto está dizendo. Na verdade, o texto está dizendo que nós somos como uma orquestra, que temos diferentes funções, que temos diferenças. Mas apesar das diferenças, todas elas são pequenas quando se ouve a música, o som que sai dessa orquestra, pois ela mostra que tudo está em sintonia. Tudo tem um só propósito, tudo tem um só amor, uma só mente, um só sentimento. É assim que funciona a nossa unidade espiritual, a nossa união, como enfatiza o versículo 2. Entretanto, apesar dessa unidade cristã ser extremamente bela, apesar de nos emocionarmos ao lermos o Salmo 133 e tantos outros textos que falam sobre a união do povo de Deus, ainda assim existem muitos crentes que julgam essa união como impossível. Existem pessoas que a veem como uma utopia. Elas olham apenas para a união como o mundo olha. O mundo vive naturalmente caracterizado pela separação. E realmente, quando olhamos somente para o mundo, vemos que ele é impulsionado pela desunião. É impossível ter verdadeira união. Guerras, notícias e mais notícias que falam sobre famílias divididas, acordos políticos quebrados, notícias de golpes e traições empresariais. Tudo isso porque a união, segundo os padrões do mundo, é mera conveniência, que se racha fácil e se dispersa como palha ao vento. Mas isso não deveria ser assim para nós cristãos, pois quem nos uniu foi o próprio Deus, e o amor dele nos dá mais razões para permanecermos unidos. Mesmo que às vezes seja difícil, não seja fácil. Por vezes parece insustentável, parece que é lenta no crescimento, mas não importa, somos chamados a suportar tudo e permanecermos unidos até o fim, com a mesma mente, o mesmo amor, a mesma alma. Por isso podemos dizer que temos as nossas diferenças e, ao mesmo tempo, também podemos dizer que temos união. E isso porque o verdadeiro obstáculo para a unidade não são as opiniões divergentes, mas o egoísmo, a vanglória. Quando nós nos colocamos em primeiro lugar, mudamos o centro de tudo, distorcemos a mente, o amor, a disposição, os propósitos, tudo se distorce e automaticamente o nosso coração se distancia do nosso irmão. E por isso nós precisamos da humildade. Versículo 3 e 4. Paulo divide esses dois últimos versículos em duas partes. A primeira repreende as duas expressões mais características do orgulho, que são o partidarismo e a vanglória. Já a segunda parte trata essencialmente daquilo que é o veneno para o orgulho, que é a humildade, e a solução prática para o orgulho é o serviço, a prática da humildade, a solicitude. Isso significa basicamente que o orgulho é o nosso pior inimigo, enquanto que a humildade é o nosso maior aliado para estarmos unidos. Os inimigos da nossa união são extremamente sorrateiros. O egoísmo e a vanglória são semeados aos poucos em nosso coração, com pequenos comentários no carro depois da igreja, e evoluem então para comportamentos mais sólidos, como costas viradas, mudanças de corredor, indo para brincadeiras depreciativas, desprezíveis, e assim sucessivamente. O orgulho vai tomando forma e a união vai sendo desgastada, e aos poucos, na mesma proporção, o ego
o egoísmo cresce e se estabelece no coração. Por isso que Paulo, entendendo os perigos desse orgulho, diz: nada façais por partidarismo e vanglória. Precisamos evitar tanto um pensamento, quanto uma conversa, quanto uma ação. Tudo, absolutamente tudo deve ser observado para que nada venha a contaminar a nossa preciosa união, porque ela é muito preciosa a nós. Meus irmãos, na entrada de Damasco, Saulo, perseguindo a igreja, ouviu de Jesus, Senhor da igreja, dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Isso porque é impossível separar Jesus da igreja dele. Perseguir a igreja é perseguir a Jesus. Odiar a igreja é odiar a Cristo. Por isso, diante das consequências do orgulho, podemos dizer que se andamos pela estrada da vanglória e caminhamos sem medo pelo egoísmo, é certo que dividiremos a igreja. É certo que ouviremos do Senhor da igreja: por que dividis o meu corpo? Por que deseja separar a minha família? Se quisermos fugir dessas perguntas, precisamos sempre responder com humildade. Não existe outro caminho para cultivar a união. Falando sobre a humildade, agora, vale ressaltar que esse conceito ele é estritamente próprio do povo de Deus. Ele nasce com o povo de Deus. Ele é marca dos servos de Deus. E o segredo para se entender a humildade é imitar a Cristo. Como o próprio Paulo irá transmitir nos versículos seguintes da nossa passagem, do versículo 5 a 8, como nós já lemos nessa manhã. Não existe maior exemplo de humildade do que o de Cristo, do que o do Senhor Jesus Cristo. Um homem que entendeu esse exemplo foi Carl Henry, um grande pensador cristão e fundador de uma das revistas mais famosas. Esse homem foi tão influente e muito também culto. Quando já estava muito idoso e próximo da sua morte, ele acabou sendo entrevistado por outro grande teólogo chamado D.A. Carson. Esse homem entrevistado recebe a seguinte pergunta: Dr. Henry, você tem estado no centro das atenções da igreja no último meio século. Como você manteve a humildade? Diante dessa pergunta tão embaraçosa, não é? Esse homem, já idoso, tira o foco de si fazendo uma outra pergunta. Ele diz: Dr. Carson, como alguém pode estar orgulhoso quando está ao lado da cruz? Como alguém pode estar orgulhoso estando ao lado da cruz? Olhemos para a cruz, meus irmãos. Imitemos o nosso Senhor Jesus, que se humilhou assumindo a forma de servo. Na continuação do texto lemos: considerando cada um os outros superiores a si mesmos. O que significa considerar os outros superiores? Paulo aqui está basicamente nos chamando cada um de nós a dizer: eu sou o principal dos pecadores. Ou como ele disse aos Efésios: eu sou o menor dos menores de todos os santos. Somente nós mesmos conhecemos quão profundamente pecaminoso é o nosso coração. Por isso, automaticamente nós que não conhecemos o coração dos nossos irmãos, deveremos considerá-los como superiores nesse sentido, como melhores, mais capazes, se comparados a nós mesmos. Precisamos dizer: eu sou o menor dos menores de todos os santos. Por fim, Paulo encerra esse parágrafo colocando mãos e pés na nossa humildade. Ele torna aquilo que alguns poderiam pensar como apenas abstrato, como algo concreto e prático, fazendo a humildade prática agora. No versículo 4 ele diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Além de termos a consideração mais alta com respeito aos nossos irmãos, também é necessário que nos empenhemos em auxiliá-los em tudo e o máximo possível. Isso significa que devemos servir aos nossos irmãos, tal como o próprio Senhor Jesus fez, assumindo a forma de servo. Portanto, a humildade, antes de ser sentir algo, é fazer algo.
é servir a alguém. A humildade deve ser praticada e exercitada por todos nós, através do serviço, servos uns dos outros, servos que fixam os seus olhos nos interesses dos outros, antes do que nos seus próprios interesses. Meus irmãos, o nosso texto ele acabou. Com ele nós vimos um apelo por humildade na unidade. E concluindo agora, como vimos no início dessa mensagem, Spurgeon dizia que o orgulho é um pecado com 1000 vidas. Com 1000 vidas. É algo dificílimo, mas precisamos lutar contra ele e continuar a matá-lo dia após dia. Onde quer que ele deseje nascer e crescer, se deixarmos ele se enraizar, certamente ele irá nos dividir e separar. Justamente nós, que deveríamos ser uma só mente, ter um só amor, sendo uma só alma. Esse é o nível da nossa união. Esse nível íntimo, profundo. E por isso não é possível que nos contentemos em ter mera unidade exterior. Mas cada um de nós, individualmente, é responsabilizado pela santa palavra de Deus a lutar para que tenhamos a mais plena unidade. E devemos fazer isso, devemos buscar essa unidade através da prática da humildade. Porque, como disse certo pregador, o orgulho está interessado no ego à custa dos outros, enquanto a humildade está interessada nos outros à custa do ego. Nós precisamos sacrificar o nosso ego, meus irmãos. Somente se formos humildes, experimentaremos união tão profunda quanto relatada nesses versos que lemos hoje. Isso porque, enquanto o orgulho, de forma mentirosa, de forma irracional, nos diz a mentira de que nós somos o centro de tudo, a humildade vem e nos leva para o lado oposto. Nos lembra da verdade incontestável da nossa pequenez e nos inclina para Deus, nos inclina para os nossos irmãos. É por isso que ela nos conecta tão fortemente e nos leva a servir uns aos outros. Façamos isso seguindo o exemplo do próprio Senhor Jesus, que se humilhou assumindo a forma de servo, pois se até mesmo o Filho de Deus, sem pecado, se humilhou, quanto mais nós, homens e mulheres, criaturas pecaminosas. Portanto, meu irmão, seja humilde e sirva aos seus irmãos, para que experimentemos cada dia mais a genuína unidade cristã, mais e mais. E faça isso, sabe por quê? Sabe por que você deve fazer isso? Porque você recebeu a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito. Essas magníficas dádivas trazem consigo os nossos irmãos, trazem consigo a dádiva da comunhão dos santos. Não podemos nos alegrar com a nossa união com Cristo e lamentar a presença do nosso irmão. Não podemos esquentar o nosso coração com o amor de Deus e entregá-lo frio ao nosso irmão. Não podemos ser humildes aos pés da cruz e orgulhosos na face dos santos. Que Deus nos livre de tal contradição e nos preserve cada dia mais firmes e humildes até o dia de Cristo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.